Olá pessoal, nesse exercício nós temos que um objeto é colocado a 70 centímetros do centro óptico de uma lente convergente que possui uma distância focal de 80 centímetros. E o exercício quer que a gente determine as características da imagem, se é uma imagem real, virtual, direita, invertida. Então pessoal, como a questão trouxe os valores numéricos, nós poderíamos resolver essa questão utilizando algumas das equações da parte de lentes esféricas, a equação de Gauss ou as equações associadas aqui ao aumento linear. Ele deu para a gente a distância do objeto até a lente, que a gente representaria aqui nessas equações com a letra P. O P seria 70 centímetros, e ele trouxe também a distância focal, que é 80 centímetros. Como essa lente ela é uma lente convergente, a distância focal é positiva e vale 80 centímetros. Porém, pessoal, nós vamos conseguir resolver essa questão sem fazer conta. Mas para isso a gente precisaria entender como que funciona a formação das imagens em uma lente convergente. A lente convergente, ela pode produzir 5 tipos de imagens diferentes. Isso dependendo da posição que o objeto é colocado em relação à lente. Então, nós temos aqui o objeto numa posição mais afastada, ele está numa posição maior do que a distância do anteprincipal até a lente. Essa distância do anteprincipal até a lente seria o dobro da distância focal. Nós teríamos aqui o valor que corresponde ao dobro da distância focal. E aqui seria exatamente a distância focal. Então, quando um objeto é colocado a uma distância maior do que o dobro da distância focal, a lente convergente sempre vai produzir uma imagem nessa região, entre o foco e o anteprincipal do outro lado, e ela vai ter sempre essas características. A imagem vai ser menor, real e invertida. Sempre que a imagem se forma do outro lado da lente, a gente classifica ela como sendo uma imagem real. Ela é formada pelo encontro dos raios que são refratados pela lente. Então, essa imagem é uma imagem real, menor e invertida. A localização exata aqui não é o nosso foco. O que eu estou querendo somente é mostrar para vocês que sempre que um objeto é colocado nessa região a uma distância superior ao dobro da distância focal, a imagem vai ser formada aqui nessa região entre o foco e o anteprincipal do outro lado. Quando nós colocamos o objeto em cima do anteprincipal, a imagem vai ser produzida no outro anteprincipal e ela vai ter exatamente o mesmo tamanho do objeto. O mesmo tamanho, ela vai ser real novamente, ela vai ser invertida e do mesmo tamanho do objeto. Real, invertida e igual, a gente pode falar. Quando o objeto, agora a gente vai colocar o objeto a uma distância da lente, que seria uma distância superior à distância focal e menor do que o dobro da distância focal. Então, entre o anteprincipal e o foco, sempre que o objeto estiver nessa região entre o anteprincipal e o foco, ele vai produzir do outro lado uma imagem maior que ele, com tamanho maior, invertida e real. Também é uma imagem real, que ela está do outro lado aqui da lente. Se nós posicionarmos o objeto em cima do foco, nessa posição não vai haver formação de imagem. Na verdade, a gente fala que a imagem ela é formada no infinito ou a imagem é uma imagem imprópria. A gente fala que forma um borrão nessa situação. Então, não teríamos aqui a formação da imagem se o objeto estiver em cima do foco. E quando nós posicionamos o objeto exatamente a uma distância, na verdade, a uma distância menor do que a distância focal, entre o foco e o centro óptico, a imagem agora ela vai ser formada do mesmo lado onde está o objeto, apontando para o mesmo sentido, então uma imagem direita, e agora a gente classifica essa imagem como sendo virtual. Ela é formada
pelo prolongamento dos raios que são refratados aqui pelo espelho, pela lente. A gente teria que prolongar os raios refratados na lente para formar essa imagem que é classificada como virtual. Então, nesse exercício, só da gente saber a localização do objeto e só de saber o tamanho da distância focal, como a distância focal vale 80, a distância focal aqui vale 80, e o objeto está a 70 centímetros da lente, significa que ele está numa posição menor do que a distância focal, 70 centímetros. Então, dessas 5 posições, o objeto nesse exercício está nessa posição 5, ou seja, ele vai estar produzindo uma imagem maior, é uma imagem virtual, direita e maior, que seria aqui a alternativa D. Se a gente sabe, então, todas essas posições, todos esses tipos de imagem, dependendo da localização, a gente nem precisaria fazer conta aqui, utilizar nenhuma dessas equações para responder esse exercício. Então, a alternativa correta é a alternativa D.